primitivos não tinham as explicações racionais e científicas que dispomos hoje para inúmeros fenômenos existentes. Para vencer as incertezas e dominar o medo do desconhecido, os povos primitivos criaram inúmeros mitos que explicavam de forma simbólica a origem do mundo, do homem, os sentimentos, a realidade. Os gregos primitivos criaram uma das mitologias mais complexas, profundas e belas que existem. Esses mitos não têm uma autoria conhecida. Provavelmente foram elaborações coletivas e foram transmitidos oralmente de geração em geração por poetas chamados Aedos e Rapsodos. Entre os mais conhecidos poetas épicos estão Homero, a quem atribuem as obras Ilíada e Odisseia, e Hesíodo, a quem atribuem a obra Teogonia. Esses mitos, com o tempo, perderam a função de elucidação, de explicação da realidade, mas servem agora de fundamentação e exemplificação do conhecimento. Eles têm o atributo de tocar estruturas profundas do psiquismo humano. Eles promovem alguns insights interessantes e também inspiram muitos artistas. Os gregos pensavam que o mundo fosse chato e circular e que seu país era o centro desse mundo. E no meio de todo esse território existia o Monte Olimpo, a morada dos deuses, ou Delfos, onde havia o famoso oráculo. Esse mundo em formato de um disco era, para os gregos, cortado de leste a oeste pelo mar Mediterrâneo, que para eles também englobava o Mar Negro. Em torno de todo esse território tinha o chamado Rio Oceano, que corria do sul para o norte no lado ocidental e no sentido contrário na parte oriental. Como os gregos primitivos conheciam apenas os habitantes do leste e os que moravam perto do mar Mediterrâneo, eles acreditavam que na parte mais ao norte deste território moravam os hiperbóreos, um povo sempre feliz que gozava de uma primavera sem fim e onde tinham cavernas que lançavam ventos frios sobre a Grécia. Na parte sul, os gregos acreditavam que morava outro povo feliz, os etíopes, cujos rituais e sacrifícios eram compartilhados pelos deuses, e que no lado ocidental ficavam os Campos Elíseos, para onde eram levados os mortais favorecidos pelos deuses, e lá usufruíam da infinitude. Esses povos, os hiperbóreos, os etíopes e os habitantes dos Campos Elíseos, moravam junto ao oceano, ou seja, mais na periferia de todo esse território. A morada dos deuses era o Monte Olimpo, mas ao mesmo tempo muitos desses deuses tinham moradas distintas na terra, nas águas ou embaixo do mundo, mas compareciam no Palácio Celestial quando eram convocados por Zeus para alguma assembleia, onde aproveitavam para comer e beber. A ambrosia é a comida dos deuses e o néctar é a bebida. Para muitos personagens da mitologia grega, há um equivalente romano com outro nome. Aqui temos uma árvore genealógica. É possível se ver outras divindades, mas vamos seguir o caminho que dá origem a Zeus, o principal deus da mitologia grega. Havia o Caos, que era chamado por alguns como o primeiro deus. Ele era uma massa sem forma, era o lugar em que os elementos se misturavam, onde nada era sólido, líquido ou gasoso. Caos gerou Gaia, a Terra, que por sua vez gerou Urano, o céu. Da união dos dois se originam os titãs, que eram deuses primitivos, mais antigos. E entre esses titãs está Cronos, que é o Saturno para os romanos, que casa com Reia, ou Ops. E dessa união nasce Zeus, Júpiter para os romanos, que é o pai dos deuses. Há versões que falam que Cronos devorava seus filhos para não ser destronado por eles. Desse horror, Zeus escapou.
Como que ele escapou? Ele, quando casou com Metis, que é a Prudência na mitologia romana, e ela também foi a sua primeira esposa de tantas que ele teve, ela preparou uma poção que foi dada para Cronos. Então ele regurgitou os seus filhos. Aí então Zeus e seus irmãos que foram salvos lutaram contra Cronos e outros titãs. Alguns foram aprisionados. A Atlas, por exemplo, foi imposta a pena de sustentar os céus em seus ombros. Os titãs perderam então os seus domínios, que foram transferidos para outros deuses. Após Cronos ser destronado, Zeus torna-se o rei dos deuses e divide os domínios do seu pai com seus irmãos Poseidon, Netuno para os romanos, e Hades, que é o Plutão para os romanos. Zeus ficou com o céu, Poseidon com o oceano e Hades com o rei dos mortos. Bom, obrigado por assistirem. Em outros vídeos seguimos com os mitos gregos.